Oi, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa caixa Milk na Cricut Maker, mas vocês podem fazer na Cricut Explorer também, não tem importância. Utilizando a técnica da impressão e corte, né, do Print and Cut, e usando uma folha A4, e a gente vai usar sem marcas de registro, vai fazer o uso total da folha. E vocês me perguntaram, então eu vou fazer esse vídeo, tá? O processo é mais ou menos parecido com o primeiro vídeo que eu fiz do uso total da folha A4, tá? E, assim, pra mim é muito fácil estar fazendo essa técnica, tá? Logicamente que não é uma coisa que a gente começa a adaptar, né? Pra usar na máquina, tá bom? Então eu abri o Photoshop, eu vou abrir aqui um arquivo do tamanho de uma folha 4, tá? Que é de 21,29,7 centímetros. E depois o que eu vou fazer? Eu abro a parte, eu pego o baldinho e mudo a cor do fundo para preto. Aí depois eu vou fazer o quê? Faço um retângulo. Os retângulos vão ser brancos, tá? Então, ali do lado da ferramenta retângulo, eu abro dois retângulos mais ou menos de 0,70 centímetros, tá? 75 por aí. E aí coloco nas bordinhas da folha A4 no Photoshop. Vou duplicar, tá? Eu faço isso, eu cliquei ali do lado e com o botão direito do mouse eu fui em duplicar os layers, né? E aí eu faço, né, duplico de novo os retângulos e coloco alinhados abaixo, tá? Aí quando eu desligo ali o papel, ele fica transparente, tá? Eu vou pegar uma caixa Milk em SVG, ela já tá com a marca, com a sangria, tá? Eu mostro isso no outro vídeo também, como colocar sangria, é o mesmo processo no Photoshop, tá bom? E aí eu vou aumentar, tá? Eu vou aumentar essa caixa Milk. Vocês podem perceber que ela já tá com as marcas de corte também, tá bom? Então eu aumentei para mais ou menos 19 por 27 centímetros, para vocês perceberem assim que tem como você tá utilizando totalmente a folha A4, tá? E aí, feito isso, eu vou abrir um arquivo de um papel, né, com padronagem, e vou colocar em cima desse arquivo da caixa Milk, tá? Então, eu vou abrir, tá? Escolho o papel que eu quero usar, tá? E agora um papel digital de scrap e eu vou arrastar para dentro do Photoshop. Aí ele vai abrir e eu vou dimensionar segurando o Shift da minha tecla, tá? Da minha tecla no teclado, tá bom? Então, eu arrasto com o mouse segurando o Shift, por quê? Para ele aumentar sem deformar esse papel, tá? E aí, ali na minha área de trabalho, eu vou clicar no Alt, tá? Em cima do onde tá o papel. Eu clico Alt, ele faz uma setinha. Aí, quando ele faz essa setinha, ele cobre a minha caixa Milk com o papel de scrap, tá? E aí eu verifico ali na hora de imprimir se tá centralizado, tá? A posição do meu desenho, tá? A posição e tamanho. Então eu deixo ele no tamanho certo, tá? 100% ali, tem que estar centralizado, é muito importante esse papel estar centralizado, tá? Pra gente imprimir.
tá bom? Então, depois de feito isso, eu salvo. Eu posso tanto imprimir direto como salvar, mas eu preferi. Eu tô verificando de novo, gente, porque eu tenho essa mania de fazer as coisas duas vezes, tá? Então, eu salvo em PNG, tá? Então, eu vou salvar o arquivo como PNG. Na realidade, assim, eu estou mesmo mostrando o processo, porque é basicamente igual ao outro vídeo que eu fiz, tá? Então, por isso que não tô falando tantos detalhes assim. Então, eu salvo em PNG, e aí eu vou abrir esse arquivo duas vezes lá no Design Space da Cricut, tá? Se vocês trabalham com Corel, dá para fazer no Corel também, é o mesmo processo, né? Eu não trabalho com Corel, eu trabalho com Photoshop, então por isso que eu tô fazendo no Photoshop, tá? Mas é a mesma coisa, colocar o retângulo, como se você estivesse fazendo uma arte no Corel, e depois a gente vai transferir isso por Design Space da Cricut, tá? Eu preferi fazer no Photoshop porque eu já tenho mais facilidade com o Photoshop. Então eu vou lá, abro esse meu arquivo em PNG e também em SVG, tá? Eu vou abrir duas vezes esse arquivo. Ele vai estar em SVG e agora eu vou abrir ele em PNG que tá com a arte, tá? Só que eu não vou imprimir ele pelo. Eu não vou. Importante isso, eu não vou imprimir ele pela Cricut, tá? Eu já imprimi lá no Photoshop, usando o programa do Photoshop, tá? Então, eu vou abrir, tá vendo que eu deixei ele em preto, só com a parte do corte? E então, eu vou usar esse arquivo que eu abri no PNG e deixei ele preto, como um molde para minha caixa em SVG, tá? Então, eu mudo ele para as configurações do papel A4, tá? 21 por 29,7 centímetros, tá bom? E aí, o outro, eu vou até, quer ver? O outro que tá em vermelho, é ele no modo SVG com a parte do corte do arquivo, tá? Onde tá, porque ele tá todo para cortar, tá? Então, na hora de trabalho ali, eu tô mudando a parte de corte para score, tá? Para fazer a marcação, porque eu vou usar a minha ponteira de vinco, tá bom? Por isso que eu mudei ali, tá? Aí o que eu vou fazer? Você pode perceber que o arquivo em branco tá com a bordinha ali da sangria, né? E o outro tá em preto. Então, eu vou usar o que tá em preto como um molde para eu deixar o que vai ser cortado no mesmo tamanho. Aí eu pego os retângulos e vou deixar do mesmo tamanho dos retângulos preto, tá? Por que que eu faço isso? Eu vou fazer isso para a base ficar exatamente, né, quando aparecer o desenho ali na base de corte da Cricut, ela ficar alinhada, tá bom? Vai ser o alinhamento do meu papel, tá? Então, eu vou fazer vou duplicar 3 vezes, tá? E colocar na, no lugar do meu molde que tá em preto, tá? Então, eu deixo exatamente do mesmo lugar e duplico e deixo, porque é dessa maneira que vai alinhar o desenho com a base, tá? Deixa a posição, muito importante deixar a posição em 0, tá? Do desenho, tem que estar em 0. Aí você pega e coloca em cima da parte preta.
Isso parece ser assim, é complicado, que é difícil. Não, não é, gente. É porque eu tô explicando pra vocês. Esse vídeo eu fiz menos de 5 minutos, tá? A impressão e corte. É porque como eu tô fazendo a explicação, então demora mais um pouco, né? Mas é questão de hábito, né? Depois que você pega o hábito de fazer as coisas, fica tudo mais simples. Agora a caixa Milk eu vou deixar do tamanho do molde preto. Então eu posiciono exatamente do tamanho. Eu podia ter visto o tamanho lá no Photoshop, né? Mas esqueci de ver e acabei dimensionando assim. Mas acho que é 27 e alguma coisa por 19. O tamanho da caixa, tá? Aí eu posiciono o máximo que eu puder alinhar, tá? O máximo que eu puder alinhar e o tamanho exatamente que eu deixei lá no meu desenho no Photoshop, tá? Bom, feito isso, eu vou desligar o meu molde em preto e desligar a sangria, tá? Eu só vou deixar a caixa, porque a sangria é só para eu ter a base mesmo. Aí eu clico no ataque para agrupar, né, todos os elementos para poder cortar na Cricut, tá? Então é isso, tá? Então vou mandar cortar o papel. Esse papel é um offset que eu imprimi da gramatura 180, tá? Para vocês verem o teste. Mas aí vocês usam o papel que vocês estão acostumados, tá bom? Não tem importância. E aí, depois que eu enviei, agora eu vou colocar na minha base, que eu também mostro como que eu faço o corte do adesivo em volta, tá? Desse adesivo azul, que é ele que vai me dar também o alinhamento para o corte. No outro vídeo também, tá? Eu mostro isso. É como eu disse, esse vídeo é para mostrar como cortar uma caixa, né? Porque no outro vídeo eu só corto uma forma, né? Nesse caso, eu vou mostrar o corte e o vinco junto, tá? Coloco a minha base. E aí, primeiro, o que ela vai fazer? Como eu tô na Cricut Maker e eu tenho a ponteira de vinco, ela vai pedir a ponteira de vinco. Se você não tiver, você pode deixar o pontilhado para ela fazer aquele semi-corte, tá? Então, isso daí só tô mostrando porque eu usei a minha ponteira de vinco. E se você não tiver, então você não faz aquela parte que eu fiz, tá? Não, você vai ter que fazer, você muda pra score e ela vai picotar, se eu não me engano, né? Se você não tiver a lâmina de vinco. E aí eu podia ter acelerado um pouco o vídeo, mas eu queria que vocês vissem todo o processo que é a marcação do vinco do papel e o corte, tá? Então vocês podem ver que ela imprimiu basicamente uma folha inteira do A4, tá? E essas coisas assim, a primeira pode ser que assim, o primeiro que você faça seja um pouco difícil, né? Um pouquinho complicado. Mas tudo se torna um hábito depois, né? Aí você pode salvar o seu molde e aí quando você for fazer em mais quantidade já tá salvo e aí é só fazer uma repetição de corte, né? Não tem muito segredo nisso, tá? É como eu disse, eu tô fazendo o que? Uma demonstração para vocês, como vocês me pediram, né? Então parece ser complicado, mas assim, é um processo simples e fácil, e eu acho a Cricut uma máquina muito versátil, muito fácil de trabalhar, tá? Aí agora eu troquei de lâmina, porque agora eu vou fazer o corte do papel, tá? Também não acelerei o vídeo para vocês verem o processo, tá? Confesso para vocês que a minha base tá com pouca cola, por isso que no final vocês vão ver que vai puxar o retalho do papel, mas isso não interferiu no corte, tá, gente? Queria também lembrar vocês que essa base de corte eu uso há 2 anos, tá? Então, também tem essa durabilidade
suprimentos da máquina, né? Então, você vê que dura bastante a base e lâminas também, né? Porque eu tenho algumas lâminas que são de 2 anos atrás e eu continuo usando. Então é isso, ela terminou de fazer o corte, tá vendo que ela puxou, que tava pouca cola a minha base. Então, agora retirando, tá? E esse foi o resultado aí. É só vocês com o tempo pegarem assim as manhas de alinhar exatamente o desenho junto com o molde em SVG, né, para ser cortado na máquina. E com o tempo vocês vão ver assim que, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Tá? E agora eu vou só dobrar onde tá vincado pra gente colar a caixinha, tá bom? Então é isso, mostrei aí que tem pouca perda de retalho de papel, tá? E agora eu vou só reforçar os vincos para poder colar, tá, gente? Então não vou mostrar essa parte de colagem nem nada. E finalizei aí a caixinha. O processo de corte de outros moldes é o mesmo, se vocês quiserem fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e me contem aí se fizerem, se vão fazer, se vão tentar, tá? É isso. E até a próxima.